Boa tarde, a paz do Senhor. Que Deus abençoe. Hoje é 15 de março de 2024. É o ano da nossa vitória também. Amém? Todos os anos é o ano da nossa vitória. Deus ele tem um de melhor para entregar nas nossas mãos. O inimigo ele luta para tentar nos destruir. É os feiticeiros, são pessoas bruxos, né? Que luta contra o povo de Deus, além dos demônios, né? Os demônios é a principal, que luta contra o povo de Deus. Mas temos que estar em uma meditação forte, amém? Porque a batalha vem para todos, nem só de pão viverá o homem, nós temos que nos esforçar, porque a batalha é grande. A batalha é o quê? É grande. E se a batalha é grande, nós temos que ficar o quê? Ligados na videira para poder dar frutos, porque o adversário ele quer o quê? Ele quer interromper. Ele quer interromper você, eu, a igreja, de dar frutos. Porque ele sabe que a Bíblia ela vai se cumprir. A palavra de Deus vai se cumprir. Por isso que ele tem pressa de destruir a humanidade, trazer tribulações, mortes, né? Incentivar pessoas ao pecado, criar coisas que nos leve à transgressão da palavra, mas temos que ficar atentos, porque precisamos dar frutos. E para dar frutos, precisamos lutar para vencer o adversário. Fazer a vontade de Deus e poder prosseguir frutificando até a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muitos já não acreditam na palavra de Deus, mas a palavra de Deus, ela é viva, é eficaz, é mais penetrante do que uma espada de dois gumes. Ela penetra nas juntas e medulas e na alma do homem, aonde nós não temos entendimento. Deus ele está trabalhando no dia de hoje para te dar a tua vitória e a minha vitória. E o que devemos fazer? Meditar. Manter a nossa meditação, como diz o Salmo 1, bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e não se assenta na roda dos escarnecedores. Presta atenção, ele vem falando do ensinamento. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho. Aí está uma sabedoria, conselho dos ímpios. E não se detém no caminho dos pecadores. Há um caminho para que o povo venha prosseguir. Esse caminho é fazer a obra, é estender as mãos ao próximo e guardar a palavra de Deus, que é pregar o evangelho, fazendo a vontade do Senhor, a qual ele mandou.
para isso acontecer, eu preciso sair do caminho dos pecadores, sair da roda dos escarnecedores. Porque a palavra de Deus nos ensina isso. De maneira nenhuma eu vou dar frutos sentando na roda dos escarnecedores. De maneira nenhuma eu vou poder frutificar, dar um fruto bom, porque nós somos comparados como uma árvore. E Deus, ele desce em certa data, em certo tempo, em certo período, em um horário a qual eu não sei. Ele vai descer para sondar, porque Deus sonda mente e corações. E ele vê se estamos em falta, sim ou não. Aonde você pode me mostrar isso? Isso é bíblico? Aonde isso está na Bíblia? Da onde você tirou esse estudo? Da onde você tirou essa inteligência, essa sabedoria? Está na Bíblia o que você está falando? Que Deus irá descer, irá sondar as mentes e os corações? Sim, irmão. Você vê que o rei Belsazar, Beltesazar, ele estava em uma festa, em um lugar, aonde ele viu uma mão escrever, está escrito no livro de Daniel. Mene, mene, tekel, faci. O significado foi o quê? O reino dele foi cortado. Desceu a balança lá e ele foi achado em falta. E ele foi cortado o reino dele. Ali ele veio a óbito. Certo? Por quê? Porque Deus, ele tem o de melhor para nossas vidas. Então ele vem nos alertando que as coisas acontecem em certos períodos. Em certos períodos, as coisas acontecem. Em certo período, em certas datas, em certo tempo, as coisas vão acontecendo. Você está entendendo? Existem datas certas para a minha bênção acontecer, sim ou não. Eu preciso estar o quê? Na posição a qual Deus está me chamando. Eu não tenho amor ao próximo, porque a Bíblia diz, amarás o teu próximo como a ti mesmo. O camarada tem uma boa conduta, tem uma boa disciplina, mas ele não ama o próximo. Ele não se importa com o próximo. Você está entendendo? Ele não se importa com o próximo. Por quê? Ele não se importa com o próximo. Porque ele não ama o próximo. E quem não ama o próximo não vai poder ser feliz. Você está entendendo? Porque eu preciso amar minha mãe, o meu pai, além do meu pai, meus vizinhos, a comunidade onde eu moro, o condomínio onde eu moro, a cidade onde eu moro. Você está entendendo? Eu preciso que me compadecer, ter misericórdia do próximo. E a sabedoria que eu sei, eu preciso passar essa sabedoria. Porque senão eu não vou ter comunhão com aquele a qual eu falo que tenho. Porque eu estou falando com meus lábios, mas eu tenho que mostrar com a minha atitude que eu amo o próximo. Você está entendendo que eu amo o próximo? Eu amo o próximo. Então, para mim amar o próximo, eu preciso me mover, me movimentar, não só de palavras. Eu estou orando, irmão, tudo bem.
Orações é o mínimo que podemos fazer, intercessões. É muito bom. Você está entendendo? É muito bom. Orações e intercessões. É muito bom. Temos que ficar atentos, porque nós temos que ter atitude, a Bíblia diz. Ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura, batizando em nome do Pai, do Filho e do Santo Espírito. Todo aquele que der um copo de água a um dos meus pequeninos, ali de maneira nenhuma perderei o vosso galardão no reino dos céus. De maneira nenhuma perderei o vosso galardão no reino dos céus. Ué? Tem pessoas que não acreditam no reino dos céus. Tem pessoas que a vida dela é tão ruim, ela está tão sem motivação, desanimada, para baixo, que ela não consegue enxergar o reino dos céus. Dúvida sai. Ela não consegue enxergar o reino dos céus. Deus, ele está querendo que venhamos enxergar o reino. As pessoas não conseguem enxergar o reino, elas não conseguem se consagrar, elas não conseguem passar um período se consagrando o seu corpo, a sua mente. Elas só conseguem enxergar a terra. Enquanto nós estamos só enxergando a terra, somos pessoas cegas, pessoas sem visão, pessoas sem discernimento. Somos pessoas sem vida, porque o reino dos céus, ele manda na terra. Vamos ver pessoas assim falando, o domínio da terra foi entregue a Satanás. Mentira. Mentira, não foi entregue a ele, não. É só um processo que nós estamos passando, a igreja está passando. Porque tem que existir as provações, as batalhas. Tem que existir isso para Deus tirar o de melhor, os melhores soldados. Deus precisa tirar os melhores guerreiros, os homens que guerreiam. Ele quer esses, irmão. Não vem falar para mim que Deus, ele quer o de melhor. Ele quer o ouro. Ele quer o ouro. Ele quer pessoas que santifiquem, que adorem ele em espírito e em verdade. Se esse não tem um espírito de Deus, ele não pode ser de Deus. Existe uma marca, existe um selo, é o espírito da verdade. A verdade precisa estar em mim, porque a mentira é abominável. Eu preciso ter fé, eu preciso guerrear. E aí ele está vendo. Pessoas que estão usando a verdade, pessoas que estão guerreando, pessoas que estão lutando, pessoas que estão se esforçando para agradar o reino dos céus, para estar de acordo com os mandamentos, para estar de acordo com a palavra. Você está entendendo? Então eu preciso o quê? A me esforçar. Não adianta. O adversário, ele anda te rodeando, te observando. Como vai te derrubar? Como vai te matar? Como vai te atingir? Como vai te defamar? Como vai parar você de pregar a palavra de Deus? Ele vai rodeando, querendo te oprimir, te sufocar. Você está entendendo? Mas nós temos que fazer o seguinte: nós temos que prosseguir.
Uns foi designado a ser um evangelista, outros pastores, outros profetas, outros doutores, outros mestres. Nós temos que multiplicar o dom, o talento a qual Deus nos deu. Está escrito lá na palavra de Deus. Deus deu um talento, o outro multiplicou 5, outro multiplicou 3, outro multiplicou 2, e o outro que ganhou um enterrou. Tem pessoas com talento enterrando o talento. Nós precisamos dar fruto. É a meditação do Salmo 1. Meditar dia e noite, pois será plantado junto a ribeiros de água. Olha, ribeiros de água, correnteza forte. Só quem permanece em correntezas de água é pessoas que estão bem estruturadas, bem alicerçadas. Uma casa que não é bem alicerçada na beira de um rio, a água leva, querido. Então nós precisamos fazer o quê? Estar bem alicerçado, bem estruturado, firme. A nossa mente lúcida. A nossa mente tem que estar todo momento firme, porque a nossa mente é um campo de batalha. O inimigo agora tem um sistema para nos detonar. E precisamos ficar firme, porque é a luta do bem contra o mal, é o Amargedon. O Amargedon já está aí. Tem pessoas sendo totalmente destruídas, porque a luta do bem contra o mal. Ele quer destruir seres humanos. O intuito do maligno não é destruir o reino dos céus, porque eles não podem mais se multiplicar, irmão. Ele não pode. O adversário não dá filhote mais. Ele não pode frutificar. Então ele não pode atingir o reino dos céus. Deus já venceu ele. Se ele tentar, ele é mais destruído ainda. Você está entendendo? Os demônios agora obedecem ao reino. Obedecem, senão eles são trancados, acorrentados. Você está entendendo? Eternamente, antes do tempo, se eles não obedecerem. Antes do tempo. Você está entendendo? Mas ainda eles estão soltos. Para quê? Para acontecer essa guerra. E no meio dessa guerra, Deus separar os verdadeiros homens de Deus, as verdadeiras mulheres de Deus, os jovens que estão lutando e acreditando que existe uma vida. Estamos lutando por vida, em agradar a Deus. Ele é que manda. Nós somos carne, carne. Se cortar aqui, se furar meus olhos, eu não enxergo. Se furar aqui minha cabeça, daqui a pouco eu estou morto. O meu coração pode parar. Nós somos quase vidro. Tá entendendo? Nós se quebramos. O vidro é um pouco mais fraco, só um pouco mais fortezinho do que o vidro. Mas quando você deixa um copo cair em uma altura de 3 metros, ele se quebra. Se eu também cair a uma altura de 3 metros, eu vou me quebrar todo. Essa é a realidade. Eu dependo de Deus. Eu dependo de Deus. A minha mente depende do Senhor. O meu coração, os meus órgãos depende de Deus. Então eu preciso buscar Ele. Eu não posso me soberbecer. Qual o significado da palavra soberba? É a pessoa que se eleva, quer ser mais. Ela quer ser grande de qualquer maneira. E nós não fomos feitos grandes, sim pequenininhos. Você vê que qualquer bicho feroz aí, se ele for para cima de um ser humano, ele vence. Se o ser humano não tiver, se o ser não tiver aparelhado com armas, se não tiver uma defesa com uma ferramenta boa, qualquer animal feroz derrota o ser. Você está entendendo? Fomos feitos pequenininhos. Tem pessoas querendo ser muito grande, achando que é muito grande por causa do poder, por causa do conhecimento, por causa do dinheiro. Isso é soberba.
E os soberbos não podem entrar no reino dos céus. Eu estou falando que os soberbos não vão entrar de maneira nenhuma. Deus abomina os soberbos. Deus abate eles. Abater, ó, eliminar. Eles não podem entrar no reino dos céus porque um dos alicerces do reino dos céus se chama humildade. Eles têm humildade. Eles são humildes. Você está entendendo? São o quê? Humildes. Humildes. Então, nós precisamos o quê? Ficar atentos. Ficar o quê? Atentos. Ter visão. Porque os demônios, ele quer destruir as famílias. Os demônios, ele quer destruir a nossa vida financeira, sentimental, profissional. Ele quer que não venhamos enxergar coisas para trabalhar. Ele quer fechar portas de trabalho. E ele pode fazer isso? Pode, irmão, porque a maioria das pessoas, como o Espírito da verdade e de poder entra no homem e guia o homem, assim o Espírito da mentira também. Às vezes você coloca um currículo em uma empresa e lá está precisando de pessoas, lá tem pessoas endemoniadas, isso aqui não vai entrar. Rasga teu currículo. Não foi ele, não, foi o demônio que estava naquela pessoa. Isso é uma verdade. Se Deus não for lá guerrear, falar, não, esse aqui vai entrar nessa empresa, coloca as mãos dele e abre aquela porta para você. Então a porta não se abre. Existem trancas, cadeados no mundo espiritual. Existem portas de bronze. Onde está escrito isso, irmão? Está escrito no livro de Isaías. Leia o livro de Isaías que você vai obter conhecimento. Os demônios, eles acorrentam tudo. Você está entendendo? Acorrentam. Qual é o exemplo na Bíblia que você pode me dar, irmão Pedro? De correntes, de cadeados, dessa batalha que você está falando, que você está vendo? No livro de Daniel. Leia o livro de Daniel. Você vai ver que Daniel jejuava 21 dias. Eu estou falando que Daniel jejuava 21 dias. 21 dias orando e jejuando. Deus, do primeiro dia, já tinha liberado a bênção dele. Para que o anjo viesse, descesse e trouxesse a resposta a qual ele estava esperando. Mas diz a Bíblia que, no mesmo livro de Daniel, que o principado da Pérsia, que são demônios que nós não temos conhecimento, eu não tenho o conhecimento completo do que é um principado, mas são demônios revestidos com força, ainda que guerreiam, que estão guerreando. Você está entendendo? São demônios que estão guerreando, que foram expulsos do reino deles, do reino a qual eles foram criados, que era para obedecer o Pai, eles não obedeceram. Então, eles foram lançados aqui para a terra. Porque diz a Bíblia que só existe o planeta, só existe os céus e a terra. A Bíblia não diz que existem outros planetas por aí, não. É os céus e a terra, onde estão os seres humanos, porque fomos feitos imagem e semelhança de Deus. Deus tem boca, tem olhos, você está entendendo? Deus, ele tem consciência, ele é espírito. O espírito não pode ser destruído, por isso que ele não é carne. A carne pode ser consumida, você está entendendo? Mas nós não. Você está entendendo? Somos o quê? Somos a imagem
e semelhança de Deus. Somos a imagem e semelhança de Deus. Então nós, como igreja, precisamos o quê? Meditar. Meditar na palavra. Meditar nas coisas do Senhor. Precisamos se encaixar na obra com pessoas que também tenham a mesma fé, porque sem fé não tem condições de fazer obras, de estender as mãos para o próximo, de andar com o próximo, de viver amando o próximo. Porque existem pessoas fofoqueiras que conspiram contra seres humanos? Elas estão cheias de diabo, irmão, cheias de demônios. A vida dela é só atacar pessoas. Por quê? Porque elas estão cheias de diabos, cheias de demônios. Se elas tivessem Deus na vida dela, elas edificariam vidas. Você vê pessoas que não edificam vidas, elas querem destruir, porque ou é o Espírito de Deus ou é o Espírito do diabo. Tem pessoas que não dormem, elas vigiam a vida da pessoa 24 horas até destruir. Eu estou falando que ela vigia a vida da pessoa 24 horas. Existe isso? Não existe? Tem pessoas que pagam caro. Paga caro. Dá 100 mil, 200 mil, 300 mil, até ver aquela pessoa destruída. Você está entendendo? E ali ela faz isso na bruxaria, na feitiçaria, na macumbaria, no encantamento, para ninguém saber. Você está entendendo? Nas coisas espirituais. Ela vai, só trabalhando para os demônios poder, assassinar aquela pessoa, destruir aquela pessoa, colocar aquela pessoa em laços, colocar aquela pessoa destruída, derrotada, mendigando, com doenças, com enfermidade, com dívidas, com coisas pesadas, para aquela pessoa não vir respirar, agradecer a Deus todos os dias da sua vida. Então precisamos se livrar de dívidas, de pessoas que estão à nossa volta, pessoas que só conversa fiada, só quer nos arrastar para o mundo, é festa, é droga, é vícios. Sair fora de pessoas que só querem nos arrastar para o caminho da perdição, roda dos escarnecedores. No começo eu vim falando, roda dos pecadores. Você está entendendo? Um caminho de iniquidade. O que é iniquidade? Iniquidade é o pecado, é a impureza, é o adultério. Você está entendendo? É a safadeza, a pilantragem. Tudo isso é iniquidade. Então nós precisamos, eu preciso, você precisa como igreja, a igreja precisa lutar para ser inteligente, porque a Bíblia vem falando sobre isso, de inteligência espiritual. Se eu não tenho uma inteligência espiritual, eu fico, o meu barco fica à deriva. Ele não tem leme, ele não consegue navegar, porque eu não tenho inteligência para navegar. E verdadeiramente somos lançados em alto mar. No mundo espiritual estamos sempre navegando, entendeu? Sempre navegando. E se eu tiver medo, né, do mar revolto, só quero navegar em águas rasas, em águas calminhas, eu não consigo extrair o melhor de Deus. Nós precisamos se lançar, enfrentar tempestade, enfrentar desafios,
enfrentar guerras, muitas lutas para extrair o melhor de Deus, irmão. É verdade. Deus vai dar vitória aos guerreiros. Deus vai dar vitória aos soldados que estão se prontificando a trabalhar, a guerrear, a lutar. Ele não recua. O soldado não recua, mesmo que ele precise morrer, mas ele não recua. Foi assim que aconteceu com o Filho de Deus. O Filho de Deus não estava de brincadeira, não. O Filho de Deus estava determinado, você está entendendo? A vencer a qualquer custo. Ele está falando, eu vou pregar o evangelho em Nazaré, eu vou pregar o evangelho em Roma, eu vou pregar o evangelho em Jerusalém. Não tem carro, não tem moto, eu não tenho calçado, eu vou andar a pé, eu só estou com uma roupa, eu vou usar essa roupa aqui mesmo. Você está entendendo? E vou sair para pregar o evangelho e fazer discípulos. O Filho de Deus não está de brincadeira. O Filho de Deus está com força física e também está com força espiritual. Ele está determinado em fazer a vontade do Pai, em pregar o Evangelho. Ele ia de cidade em cidade, de município em município, pregando o Evangelho e levantando discípulos. Ele não está preocupado com as ameaças, ele está falando, ó, vão te matar. Ele está falando, ele já está vendo, não importa se vão me matar, eu estou determinado a fazer a vontade do Pai. O Filho de Deus, o nosso Senhor, o nosso Deus, Jesus Cristo, ele está sério na batalha, na guerra, ele está sério. Você está entendendo? Ele está determinado, ele está como um homem de guerra. Ele está levantando discípulos, ele está curando os enfermos, ele para de frente de um memorial de pessoas sendo enterradas. Ele está falando, eu sou a vida, eu sou a ressurreição. E pessoas estão falando para ele, prova isso aí. Ele está falando, está vendo esse jovem que está aí morto? Para provar que eu sou a ressurreição e a vida, pode levantar desse caixão. E assim o jovem levantou. Ele ressuscitou Lázaro, ressuscitou o filho da viúva, né? Ele ressuscitou muitas outras pessoas que não está escrito na Bíblia, mas ressuscitou muita gente. Ele curou muitos enfermos, ele edificou muitas famílias, ele passou ali fazendo uma grande obra. Então era uma grande autoridade. Você está entendendo? Era uma grande autoridade. Então, ele concluiu. Ele concluiu a sua guerra, a sua batalha. Na hora de ser crucificado, ele teve aflições, teve, porque na hora de morrer, meu querido, de pessoas estão te matando, você vivo. Crucificaram ele vivo, não foi morto, não. Vivo. Você está sendo pregado na cruz e vendo o prego entrar nas tuas mãos, a dor, a aflição, porque ali ele está morrendo, estão matando ele. É diferente de você parar, né, em um restaurante e se alimentar, totalmente o contrário. Pessoas estão matando você com ferramentas. Não. Então estão matando, entendeu? Estão matando, estão matando o ser. Você está entendendo? Estão matando. Estão matando o Filho de Deus.
por alguns momentos, a angústia tomou conta de Jesus Cristo. Por alguns momentos. A ponto dele falar: Pai, por que me abandonaste? Porque a dor estava intensa. Imagina, você já, se beliscar aqui, você já sente uma grande dor. Imagina, pregos, lança, né? Diz que o soldado furou os pulmões. A lateral direita do corpo, ou a lateral esquerda, não sabemos o certo, os pulmões de Jesus. Ele realmente morreu. Só a carne. Mas ele provou que ele é a ressurreição. Conforme ele ressuscitou. Conforme ele ressuscitou Lázaro e ressuscitou outros também, ele também ressuscitou ao terceiro dia, conforme estava escrito. Ao terceiro dia, o Senhor ressuscitaria. É forte. É algo que ninguém pode fazer por mim, por você. Ninguém quer morrer. Imagina, ele morreu pela humanidade. Todo aquele que nascer na terra depende dele. Depende da sua palavra. Você pode ver. Isso é fato, comprovado cientificamente. Toda pessoa que não tem Deus, que não guarda a palavra de Deus, ela vive uma vida desordenada. Ela vive uma vida triste, angustiada. Ela está sempre procurando um refúgio para se manter feliz. Você está entendendo? E querer sair. Você está entendendo? Daquela angústia. Então, por isso que pessoas, para sair da angústia, da aflição, elas bebem vinho, elas usam drogas, elas estão no vício para tirar a angústia do coração, da alma. Você está entendendo? Porque elas não têm paz de espírito. Deus só dá paz porque Ele é príncipe da paz para aqueles que têm o quê? O Espírito. Para aquele que tem o Espírito. É forte. Paz. Você está entendendo? A paz que excede todo entendimento. A paz que excede todo entendimento. Só Ele tem. Só o Filho de Deus, Ele está preparado, revestido para te dar vitória nessa tarde, nesta data de 2024, 15 de março de 2024, 1h45 da tarde. Ele está preparado para isso. Ele está preparado. Eu vou dar vitória para o meu filho. Mas será que eu me preparei para receber de Deus hoje? Será que a minha mente está voltada para essa guerra, para essa batalha, para essa vitória? Será que a minha mente está voltada para isso? Como é que eu vou receber isso? Eu tenho que acreditar, guardar a palavra de Deus. Estar lutando para receber o de melhor. Eu estou falando para receber o de melhor. Precisamos o quê? Precisamos lutar
para ter uma vida com Deus, para fazer a sua vontade. Eu vou ler uma das palavras mais edificantes do livro de Mateus. Mateus, capítulo... Vou ler uma das palavras mais edificantes do livro de Mateus. Capítulo 22, está falando a parábola das bodas. De novo entrou Jesus a falar por parábolas, dizendo-lhes: o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas de seu filho. Eita! Ele está falando. O rei. De novo entrou Jesus a falar por parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas de seu filho. Então enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, mas estes não quiseram vir. E enviou ainda outros servos com esta ordem: dizei aos convidados: eis que já preparei o meu banquete, e os meus bois cevados já foram abatidos, e tudo está pronto. Vinde para as bodas. Deus está chamando. Ele, porém, não se importaram. É o que está acontecendo. No capítulo 22 de Mateus, versículo 5, fala que eles não se importaram. Eles não ligaram com a chamada. Deus, ele está chamando. Você está entendendo? Deus, ele está o quê? Chamando. Deus, ele está o quê? Chamando. Mas as pessoas não ligam. Deus está falando e as pessoas não ouvem. Deus está mostrando e as pessoas não querem enxergar. Elas querem cada um para o seu caminho. É o que aconteceu aqui no capítulo 22, versículo 5 de Mateus. Vamos continuar a leitura. E eles foram, porém, não se importaram. E se foram para o seu campo e outro para os seus negócios. E outros, agarrando os seus servos, o maltrataram e mataram. E o rei ficou irado, enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos e incendiou a cidade. Então disse aos seus servos: está pronta a festa, mas os convidados não eram dignos. Capítulo 22 de Mateus, versículo 8, fala que os convidados não eram dignos. Então, ponto, para tudo. Presta atenção. Eu preciso lutar, irmão, para que eu venha ser digno de entrar nesta festa. Como? Essa luta, como essa batalha, me explica, porque eu não consigo entender. Isso parece que tem uma pedra nos meus olhos, eu não consigo ver. Tudo que é falado eu não consigo discernir. Eu não tenho sabedoria suficiente para entender esta parábola. É bem clara. Vamos continuar a leitura e você verá. Então disse aos seus servos: está pronta a festa, mas não são dignos convidados. Ide, porém, para as encruzilhadas, todos os caminhos, convidai para as bodas as quantos encontrardes. Saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontraram, maus e bons, e a sala e o banquete ficou repleta de convidados. Muita gente na festa. Você já foi em uma festa que tem muita gente? Ali tem pessoas que são convidadas, mas não são dignas de estar ali. É o que a Bíblia está falando. Entrando, porém, o rei para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não vestia
veste nupcial. Ou seja, a festa era uma grande festa, era um grande banquete. As pessoas tinham que ir em um traje o melhor possível. E ele não estava ali, ele não trazia uma veste nupcial. E perguntou-lhe, amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? E ele ficou triste. Então ordenou ao rei, aos seus serventes, amarrai-o de pés e mãos, lançai para fora nas trevas, e ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Olha, a palavra é bem dura, o julgamento é bem forte, é sem misericórdia. Hoje estamos recebendo a misericórdia de Deus, mas aqui está falando do juízo. Já é capítulo 22 de Mateus, o livro já está se acabando. Já é capítulo 22. Esse livro de Mateus, ele vai até o capítulo 28, né? Se eu não me engano, até o capítulo 28, o capítulo até o capítulo 28. Estamos no capítulo 22. Está se findando o livro. Você está entendendo? Está se findando. Então, precisamos ficar ligados, porque está acontecendo aqui, deu ordem, amarra de pé e mãos e lança fora. Ó, e ali haverá o quê? Ranger e pranto. Ou seja, lançai fora nas trevas exteriores, diverjar, ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Então ordenou o rei aos seus serventes, amarrai de pés e mãos. A pessoa vai ficar amarrada de pé e mãos em fogo. Ela não morre. Ela não morre. Se a pessoa morresse, tomou uma pancada, morreu, acabou. Mas não morre. Porque Deus vai mostrar que nós temos um espírito. Como eu falei, que a nossa carne é como o vidro que ela se cair, quebra, os ossos se quebram. Assim também dentro de mim existe um espírito, uma alma. É isso que Deus está preocupado com essa alma. Por isso que, para não deixar essa alma perecer, veio o Filho de Deus. Para nos dar uma oportunidade, porque não fomos culpados, né, dessa criação, mas Ele mesmo criou. E como Ele criou, Ele se responsabiliza até o dia de hoje pela sua criação. Deus, ele está preocupado com a sua criação. Ele criou os seres humanos. Ele viu que poderia criar um reino fora dele, a terra, seres humanos, outro reino. Ele criou, porque uma pessoa com inteligência, com poder, com ordem nos seus lábios, que tudo fala e se cria, ele criou os seres humanos. Ele criou. Mas só que os seres humanos são pessoas que não entendem as escrituras, porque se todos entendessem e obedecessem as escrituras, o mandamento de Deus, os princípios, o ensinamento a qual foi dado desde o começo, porque foi dado desde o começo, desde o primeiro ser, foi dado inteligência e sabedoria. Deus falou para Adão, Adão, não comas do fruto do bem e do mal. Foi falado para Adão e ele comeu. Ué, ensinamentos. A ordem que foi dada para Adão é dada para hoje, para mim e para você. Deus está falando, não toqueis nas coisas do maligno.
Não toqueis nas coisas do maligno. Não podemos tocar nas coisas do maligno. O maligno quer que venhamos o quê? Perder a visão. Perder a visão. Você está entendendo? Perder o quê? A visão. Porque sem visão, o profeta perece. Você não viu Davi, um homem segundo o coração de Deus? O homem segundo o coração de Deus, Davi, e ele desejou uma mulher a ponto de se deitar com aquela mulher e de mandar matar o seu marido. Ele premeditou um pecado muito forte. Ele destruiu uma família. Ele destruiu praticamente, no mundo espiritual, um reino, porque cada família é um reino. Ele destruiu uma família. Você está entendendo? Ele destruiu uma família. E teve consequências. Coisa grave. O cara premeditou. Premeditou isso. Se acontecer um pecado de tal forma como essa, a pessoa perde salvação, perde tudo. Deus ainda se compadeceu dele, teve misericórdia dele. Mas por que Deus deixou? Deus falou ali com ele, Deus falava com ele, ó, não toca nessa mulher. Essa mulher é casada. Não toca nela. Você tem tantas. Tinha tantas, irmão, tantas mulheres. Mulheres mais bonitas. Mas era o laço do diabo, a seta inflamada no coração dele, na mente dele, na alma dele. A seta entrou e ele gostou dessa seta, desse desejo que entrou no seu coração e consumiu tal coisa, a ponto de ainda praticar a mentira e falar para o profeta. Quem é este homem? Porque o profeta foi lá. Você está entendendo? O profeta foi lá. Ainda falou por parábolas para ele poder se arrepender. Falou, meu Deus, o que eu fiz? Eu sou esse homem. Eu fiz uma coisa dessa. Mas ele também quis enganar o quê? O Espírito de Deus. É como se diz o ditado. Tem pessoas que só acham que ele é malandro. Só ele que tem inteligência. Todo mundo é otário e só ele é malandro. A malandragem tem fim, tem limite. Uma hora a casa cai, uma hora o camarada ele passa mal. O cerco se fecha. Tem pessoas que querem dominar famílias eletronicamente agora, Tem pessoas que querem estar na mente dos outros, dominando os outros, defraudando os outros. Você está entendendo? Falando naquela pessoa ali, ó, é analfabeta, é ignorante, podemos fazer aquilo ali com ela. É pobre, é miserável, não tem como se erguer. Não vamos ter problema com aquela pessoa. Aí que se engana, hein? Aí que se engana. Porque uma hora Deus vai dar poder para aquela família humilde, pequenininha, pisar na serpente. E quando pisar na serpente, o malandro cai. Você está entendendo? A autoridade é vinda do reino dos céus, ó. Não é dinheiro, não. Deus está trabalhando
para trazer uma edificação muito forte para mim, para você, para a igreja, mas cabe que venhamos o quê? Manter o nosso barco firme, mas a onda está forte, o mar está revolto, não vai naufragar, não vai, porque nós somos a igreja. As portas do inferno não vai prevalecer contra a igreja do Senhor. Estou desempregado, a vida financeira, a vida sentimental, o negócio tá sério, tá forte, se agravou a guerra. Não importa, não importa, não podemos recuar. Deus não tem prazer naquele que recua. Nós temos que estar firme, firme. Não importa o que os outros falam, que o diabo tá para ir para isso mesmo, para defamar, para julgar. Tem pessoas que acham que até juiz tá julgando os outros, julgando os seres humanos. Tá cheio de diabo, irmão. Então precisamos o quê? Manter a nossa consciência na palavra de Deus, para que a palavra de Deus venha frutificar nos meus caminhos, no meu ser, na minha família, na minha beleza. Você está entendendo, irmão? Temos uma beleza. Não é essa aqui, não. É espiritual. É algo forte. O sermão profético, a destruição do templo, o princípio das dores e a grande tribulação. Vamos meditar? Vamos ler? Ih, irmão, é chato ler, é chato meditar. Meditar parece que o nosso ser, ele quer praia, quer lancha, quer jet ski, quer festas, churrasco, prostituição, meu querido. Aqui é inclinação para o espírito. Se eu não me inclino para o espírito, eu não vou conseguir enxergar o reino dos céus. Eu só me inclino para a terra. É festa, é rock, é droga, é vício, é mulheres. Isso tudo agrada, né? O camarada fica eufórico. Oh, estou nesse paraíso, nessa praia paradisíaca, nesse paraíso, com essa lancha, com dinheiro, com essas mulheres. O que me falta? Mais nada. O que me falta? Estou satisfeito, estou enriquecido, querido. Vamos meditar um pouco aqui. O sermão profético, a destruição do templo. Qual o capítulo? 24 de Mateus, do mesmo livro que estávamos meditando. Tendo Jesus saído do templo, iam se retirando quando se aproximaram-se dele os seus discípulos, para lhe mostrar a construção do templo. Ele, porém, lhe disse: Não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. O princípio das dores. No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentados quando se aproximaram dele os discípulos. Em particular, lhe pediram, dizendo-nos: Quando sucederão estas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? E ele respondeu: Vinde, vede, que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Certamente ouvides falar que guerras, rumores de guerras, vê e não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fome, terremotos, haverá em vários lugares, porém tudo isto é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo muito hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros.
Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muito. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará, de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Será pregado esse evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho de todas as nações, então verá o fim. Então verá o fim. Só para mim e você aqui. Deixa ele ir. Deixa ela ir. Fica com a palavra, querido. Fica com a palavra. Ah, mas estão me abandonando. Estou sozinho. Tá nada. Deus, Ele está contigo. Ele tem o de melhor para você. São bilhões de anjos. A presença dele supre todos esses bilhões de anjos. Vai suprir a tua necessidade também. Você está entendendo? Deixa aí. Se prepara para o fim. Quando é que vai chegar esse fim? Meu irmão, os seres humanos estão morrendo com 50, 60, 70, 80, 100, 110. Tá todo murchinho. Cara enrugada, sem saúde, não consegue mais trabalhar, tá morrendo. Tá chegando o fim para essa pessoa. Ainda quer saber do outro fim? Eu não quero saber, irmão. Tô vendo esse fim aqui do meu. Eu tô me analisando por mim. Já tô 40, 39 anos. Então, o meu fim tá próximo. Mas o meu fim, o fim que a Bíblia está falando, é que o Filho de Deus já vem nos buscar. Data e hora ninguém sabe. Mas eu tenho um relógio aqui na minha mente que vê sempre uma pessoa morrendo. É um caixão saindo. A cada segundo tem uma pessoa morrendo. Isso é fato. Procura aí na sua cidade, no seu bairro. Sempre, fulano, cicrano, beltrano, morreu. Eles se prepararam. Eles tiveram oportunidade. Tiveram oportunidade. Tiveram. Tiveram oportunidade, querido. Tiveram oportunidade? Tiveram? Sim, tiveram. Então, o mistério é forte. O mistério é forte. São mistérios. São coisas. Aos nossos olhos, parece que nada está acontecendo, mas Deus está preparando a nossa vitória. Ele não vai nos abandonar, basta que venhamos guardar os mandamentos dele. Olha aqui para mim. Crê em Deus. Pessoas que estão preocupadas com o dinheiro, elas irão ficar com o dinheiro. Judas quis ficar com as ofertas. Ficou com a oferta. Deus falou para ele, deixa na mão dele a oferta. Deixa na mão dele os dízimos, as ofertas. Deixa ele prosseguir. Ele vai roubar. Deixa ele roubar. Uma coisa que não pode o ladrão roubar, querido, é a minha salvação. É a minha comunhão com Deus. Você está entendendo? É a minha comunhão com Deus. Ele não pode roubar. Eu não posso morrer espiritualmente. Eu tenho que estar todo dia nessa meditação. Vamos continuar a leitura. Quando, pois, vides, capítulo 15. Não, estamos ainda no 24, 8. Porém, tudo isto é princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão e sereis odiados. Olha só a batalha, a guerra. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome.
Neste tempo, muitos hão de escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se muitos falsos profetas e enganarão a muitos. A guerra. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará, e quase todos, aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Será pregado este evangelho a todo o reino, por todo o mundo, para testemunho de todas as nações. Então verá o fim. A grande tribulação, capítulo 24, versículo 15. Quando, pois, vistes abominável desolação que falou o profeta Daniel, no lugar santo, quem lê entenda. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, e quem estiver sobre o eirado não desça a tirar da casa alguma coisa. Quem estiver no campo não volte atrás para buscar sua capa. Ai daqueles que estiverem grávidos, que amamentarem naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não dê no inverno, e nem no sábado, porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo. Até agora não tem havido, e nem haverá jamais. Não tivesse aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo. Mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ali, não acrediteis, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Vede, e vou-lo tenho predito. Portanto, se vos disser, eis que ele está no deserto, não saias. Ele no interior da casa, não acrediteis. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim descer a vinda do Filho do Homem. Onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. A vinda do Filho do Homem, versículo 29. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol se escurecerá, a lua não dará sua claridade, e as estrelas cairão, e o firmamento e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu um sinal do Filho do Homem, todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. Ele enviará os seus anjos com um grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos e de uma e de outra extremidade dos céus. É forte. A meditação aqui é forte. Parece que o nosso ser vai se abalando. Abalando, está falando do fim. Isso tem que penetrar. Olha aqui para mim. Isso tem que penetrar. A verdade. Deus está anunciando uma verdade. Então, preciso me preparar. Preciso... Você está entendendo? Que as minhas forças para guardar a palavra de Deus precisa ser uma coisa forte. Se for uma coisa qualquer, você não vence. Eu vim para meditação, é 1 hora de meditação já. Eu já estou aqui já tremendo. Você está entendendo? Tremendo, querendo já tomar um banho, dormir um pouco. Olha a carne é fogo. Comer, dormir. Você está entendendo? As coisas são sérias. Mas Deus ele está trabalhando. Amém? Vamos meditar mais um pouco? Capítulo 24 e vamos encerrar esse vídeo aqui. Eu não sei onde eu vou colocar esse vídeo, mas eu vou fazer uma pasta para em breve poder, não sei, daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, daqui a 6 meses, hoje, ninguém sabe. Eu vou salvar esse vídeo, vou pedir pessoas para me ajudar a divulgar esse vídeo para poder te alcançar. Você que gosta de meditação na palavra, que está enfrentando uma batalha, uma guerra, esse vídeo não é o vídeo não, é a palavra que vai te ajudar, porque estamos lendo a palavra mulher.
Parábola das 10 virgens, capítulo 25 de Mateus, fala assim: então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas suas vasilhas. E tardando o noivo, não foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, sai ao encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam: não, para que não vos falte a nós e a vós outros, e diante aos que vendem, comprai. Saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens nécias, e chamando e clamando o Senhor: abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que eu não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora. Temos que vigiar. Fica com Deus, que Deus te abençoe. Eu desço esse vídeo em nome de Jesus. Que Deus te abençoe poderosamente.